Aleluia, glória a Deus, queridos. Quem está feliz aí? Vou dar mais uma chance para você. Quem está feliz aí? Amém. Se você não está feliz, eu profetizo em nome de Jesus que a alegria do Senhor tome a tua vida, que você saia daqui mais feliz do que você chegou. Nós temos adversidades, assim como todo mundo, mas nós não podemos deixar essas adversidades nos abaterem, amém? Não podemos nos mover pelas circunstâncias. É verdade que tem hora que choramos, tem hora que nos entristecemos, mas que esses momentos de tristeza, de choro, não sejam maiores e que não durem mais do que os momentos de alegria e de expectativa em Deus, amém? Tudo pode mudar ao nosso redor. Da mesma maneira que algumas coisas acontecem inesperadamente, de forma negativa, as coisas estão indo bem e de uma hora para outra se tornam difíceis, é também possível que as coisas difíceis, de uma hora para outra, se tornem boas, amém? A nosso favor, e eu creio nisso. Deus é um Deus de novidades, de surpresas, que Ele possa surpreender você, ainda nessa semana, nesse sentido, alegrando o teu coração, por Ele existir, e porque Ele também o abençoa, amém? Antes de nós começar ainda, eu queria fazer uma pergunta aqui para você meditar em relação à mensagem da palavra no nosso culto, hoje me passou isso pela cabeça. Quanto tempo dura no teu coração, na tua mente, a mensagem que você recebe no sábado, por exemplo? Existem algumas mensagens no meu coração que já estão há mais de 10 anos me movendo. De tempos em tempos Deus me traz ensinos que eu aprendi lá na primeira célula que eu fui, que movem o meu coração, que dirigem os meus passos ainda. Eu queria chamar a tua atenção para isso, porque hoje, talvez a semana passada, talvez a semana que vem, Deus vai liberar palavras que você vai precisar durante a vida toda, que vão precisar dirigir os teus passos, porque nós somos assim. Nós, às vezes, tomamos uma decisão, com o decorrer do tempo nós vamos esquecendo daquela verdade e vamos nos desviando devagarzinho, devagarzinho. Quando olhamos para trás, estamos tão longe do caminho. Então, eu queria que você prestasse muita atenção, não só hoje, mas sempre, nas palavras que Deus tem liberado sobre a tua vida, para que essas palavras guiem os teus caminhos. E hoje nós vamos falar sobre o brilho, que muitas vezes nos guia. O que está brilhando para você nesses dias? Brilho, queridos, é um sinônimo de atração, é algo que nos chama a atenção, não é verdade? Você passa na frente da revendedora de carro lá, aqueles carros tudo brilhando. O teu carro pode ser até melhor do que o que está lá, mas não está brilhando. E se duvidar, você vai lá e dá o teu carro mais novo para o mais velho e ainda paga para ter um carro brilhando. Só que o problema é que uma semana depois, por falta de cuidado, ele vai perder o brilho, Mas você passa numa casa pintada, o pessoal pintou lá, reformou, a casa era feia, mas agora está brilhando, nos atrai, você fica deslumbrado com aquilo. Há muitas coisas que brilham para os nossos olhos, que nos atraem, que chamam a nossa atenção, e eu desafio você, nesse momento, a pensar o que nesse exato momento está brilhando para você. Pode ser que nesse momento você está pensando na tua carreira profissional. Não, pastor, o que está brilhando para mim é um curso na faculdade. Eu sei que através desse curso da faculdade a minha vida vai mudar. Pode ser que o que está brilhando para você nesse momento é um emprego. Olha, eu estou sonhando com um emprego. Queria um emprego assim, assim, assim. Isso vai fazer diferença, eu estou buscando. Nós caminhamos na direção das coisas que brilham para nós. Você já percebeu que o brilho, a palavra brilho aqui não é necessariamente o brilho, mas está falando, está sugerindo que é algo que nos atrai, amém? E você vai descobrir, eu creio que já descobriu, mas vai se aprofundar no assunto, que Deus brilha para nós, amém? Você crê nisso? Em todo tempo, a palavra diz que Jesus é a luz do mundo. Se tem uma coisa que brilha é a luz, amém? E a luz faz diferença na nossa vida por exatamente brilhar. Então Jesus tem brilhado para mim e para você, mas nós precisamos estar atentos, porque o mundo também brilha, e às vezes brilha mais forte do que Jesus na nossa vida. Não que ele seja mais poderoso, mas é conforme a nossa atenção. Se você der atenção para alguns tipos de brilho, você vai inevitavelmente tirar os teus olhares de outras coisas que estão brilhando ao teu redor. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. O que está brilhando para você nesse momento? O brilho quase sempre
e é importante que nós reflitamos em relação a isso, ele quase sempre está se referindo a algo excelente, a algo valioso, né? Tem uma frase que diz assim, que nem tudo que reluz é ouro. Quando eu era criança, eu e a minha irmã, isso com 10 anos, 11 anos, nós trabalhávamos numa chácara, e nessa chácara estava se construindo, estava se fazendo uma construção, então tinha um monte de pedra brita lá nessa chácara, e um dia eu sentei lá a descansar, e comecei a olhar para aquelas pedras britas, e comecei a ver uns negocinhos que brilhavam. E fui procurando ali, e fui achando várias pedrinhas ali, que eu fiquei ali pensando, tô rico, parecia ouro, e eu me empolguei, eu passei, né, como criança, passei muitas horas ali quebrando pedra brita, e tirei um monte daqueles negocinhos que brilhavam, tendo certeza que era ouro. E daí fui lá, né, pai, achamos aqui, vamos ver onde que é essa pedreira, da onde que estão tirando essas pedras, porque se tem aqui, lá tem mais. E daí recebi a triste notícia, aquilo é como se diz ouro de tolo, né? Brilhou para mim aquilo, fez eu criar uma expectativa, mas logo depois veio a frustração. Nós precisamos pensar que tem coisa que está brilhando para nós agora, que na verdade está só nos atraindo para uma frustração depois. O mundo é assim, ele vai atrair você, vai encher você de expectativa, e um dia ele vai frustrar você tão fortemente que você talvez até se perca no caminho. Entenda isso, queridos. E pode ser que o brilho que Jesus está emanando sobre a tua vida não chame tanto a tua atenção, mas uma coisa eu garanto para você, o brilho de Jesus nunca vai frustrar você. Amém? Então, nem tudo que reluz é ouro, mas inevitavelmente nós somos atraídos para tudo que brilha, né? Dizem que nos ninhos de urubu, por exemplo, isso é cientificamente provado, já foram encontrados os maiores diamantes. Por quê? Os urubus são atraídos pelas coisas que brilham. Cacos de vidro, por exemplo, você pode constatar isso. Vai lá no Dr. Google e confira essa informação. Tudo que brilha atrai ele e ele leva para o seu ninho. Muitas vezes nós estamos agindo assim. Nós estamos sobrevoando e algo nos atrai nesse mundo e nós paramos e levamos para a nossa casa. Nós levamos para a nossa alma, nós levamos para o nosso íntimo, nós levamos para os nossos pensamentos, nós levamos para as nossas emoções. E um dia a gente vai perceber que aquilo era mais um entulho para a nossa vida do que algo de fato valoroso. Amém? Uma casa bem limpa, como eu já disse, um carro polido, uma pedra lapidada, uma pessoa bem sucedida que nós olhamos, o vizinho está prosperando. E os nossos olhos, né, se voltam para aquela prosperidade. E a gente quer experimentar aquilo que ele está experimentando. Não importa de onde que aquilo está brilhando, né? Muitas pessoas erram o caminho porque, né, não examinam a fonte desse brilho. Se esse brilho realmente vem de Deus para as nossas vidas ou vem, né, de forma errada, de lugares que vão nos levar, né, a colher coisas ruins. Amém? Nós podemos ver, queridos, que o brilho ele é tão poderoso que ele chegou até nos ambientes religiosos. É uma verdade, isso está tão impregnado, essa atração que o brilho tem sobre a vida das pessoas, ele está tão impregnado que ele entrou na igreja, por exemplo, entrou nos lugares onde, né, se fala de Jesus. Por exemplo, se você for numa cidade aqui na nossa região, você falar da comunidade Alcance de Inácio Martins, poucas pessoas vão conhecer. Mas se nós tivéssemos aqui, né, a banda Diante do Trono tocando, se tivesse aqui o pastor Luciano, se tivesse aqui alguém assim que brilhasse, todo mundo conhecia a comunidade Alcance de Inácio Martins. E essa é a realidade também nossa, muitas vezes. Nós, às vezes, não damos valor para o que Deus está fazendo nas nossas vidas e a partir das nossas vidas, porque ninguém nos conhece, ninguém falou que foi abençoado, estamos focados no que está acontecendo lá fora. Eu acho pouco provável que você consiga contribuir com algo que está acontecendo lá em Curitiba, por exemplo. Mas aqui em Inácio Martins você pode fazer a diferença. Deixe Deus fazer você brilhar aqui. Deixe as coisas que estão brilhando aqui em Inácio Martins atrair você. Que Deus coloque brilho na tua vida, que as pessoas olhem para você e digam: eu quero o que essa pessoa tem. E elas encontrem Jesus em você brilhando, amém? Então não deixe esse brilho, esse poder de atração que o mundo exerce sobre a vida das pessoas, né, aprisionar você.
impedir você de viver algo grande nele. Queria ler para você Isaías 14:12. Nós vamos falar um pouquinho sobre um brilho maligno que Satanás tem. Quem sabe aqui que um dos nomes de Satanás é Lúcifer? Quem aqui já ouviu falar? Às vezes chamamos ele de diabo, às vezes chamamos ele de Satanás, às vezes chamamos ele de demônio, às vezes chamamos ele de Lúcifer. É tudo a mesma coisa, querido. Não presta. Mas um dia ele já foi um anjo de luz. Satanás não foi sempre Satanás. Deus criou ele de forma perfeita. Quando nós vamos olhar esse texto, por exemplo, de Isaías e de Ezequiel, que nós também vamos ver, nós vamos ver que ele era excelente, que ele era perfeito, mas o brilho dele fez ele cair, fez ele se afastar da verdade, fez ele se rebelar, fez ele se ensoberbecer. E essa mesma soberba que fez Satanás cair, ele usa para fazer as pessoas caírem. Vamos ver aqui, em Isaías 14, versículo 12, que diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Está falando de Satanás, de Lúcifer. Essa palavra Lúcifer é a palavra original que determina aqui essa expressão estrela da manhã, filho da alvorada, anjo de luz, anjo de luz. Então definitivamente não é tudo que brilha que é ouro, porque Satanás brilha, queridos. Ainda em Ezequiel 28:13, nós vemos alguns textos aqui descrevendo Satanás. Diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas enfeitavam você: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Talvez isso traga uma dimensão da beleza que tinha Satanás antes de cair. E talvez foi isso que fez ele cair. Ele literalmente se achou o cara que brilhava. Ele achou que ele deveria brilhar mais do que Deus. E sabe que funcionou, querido? Porque a Bíblia diz, nós vamos ver lá em Apocalipse 12:3, que Satanás conseguiu atrair para ele uma terça parte dos anjos. Uma terça parte dos anjos de Deus acompanharam Satanás nessa rebelião. Quer dizer, ele exerceu um poder de atração, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos que caminhar com ele era melhor. É para você ver o tamanho desse brilho, dessa atração que ele exercia. Eu vou continuar lendo Ezequiel 28 ainda. Diz assim: você foi ungido como um querubim guardião. Era isso que Satanás era antes da queda, um querubim da guarda. Pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável. Em outras versões da Bíblia fala que ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você, até que se corrompeu, até que se ensoberbeceu, até que achou que o brilho que ele tinha era maior que o brilho de Deus. E às vezes, queridos, nós agimos dessa mesma maneira. Quando as coisas estão dando certo na nossa vida, a gente esquece que é resultado da manifestação da graça de Deus na nossa vida. Não, pastor, eu consigo fazer isso, não preciso de Deus. As coisas estão dando certo para mim, e olha que essa é a fase que eu estou mais longe de Deus, e mesmo assim começa a dar certo as coisas. E a gente começa a achar que o nosso brilho é tão grande que não precisamos mais de Deus. E é aqui que nós perdemos realmente o brilho de Deus. É assim que aconteceu com Satanás. E como funcionou no céu, funciona aqui na terra. Se funcionou com os anjos, para mim, é muito claro isso, A Bíblia fala sobre isso, que os anjos, eles são superiores à humanidade. Deus colocou, por exemplo, poder, capacidade nos anjos que nós não temos. Eles não são mais importantes para Deus, porque Deus não mandou Jesus morrer por essa terça parte de anjos para restaurá-los no céu. Mas Deus mandou Jesus morrer na cruz para nos restaurar. Então isso me coloca numa escala de importância maior. Deus me ama a ponto de entregar seu filho por mim. Mas a Bíblia diz que Deus criou os anjos com poder, com sabedoria, com capacidades superiores a nós, com inteligência. E esses anjos, com toda essa capacidade, foram seduzidos por esse brilho. Se funcionou o brilho de Satanás no céu, queridos, funciona aqui também.
E é por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra para alertar você, ficar cuidadoso com aquilo que está brilhando nesse momento para você. Amém? Veja o que diz lá em Apocalipse 12:3. Então apareceu no céu outro sinal e um enorme dragão. Essa figura de dragão é Satanás. E um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Muitas vezes a gente lê e não compreende, porque a Bíblia está falando de forma figurada, né? Nesse momento, Satanás aqui, figuradamente, é esse dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, né? E também está falando das estrelas dos céus, como se fossem os anjos. E ele arrasta esses anjos, 1/3 parte desses anjos, junto com ele, seduz, convence, brilha para eles e eles o seguem. Amém? Então nós vamos estar sempre sendo atraídos para algum tipo de brilho. E que esse brilho seja o brilho de Jesus. Amém? Quem aqui já soldou algum dia ou já viu alguém soldando? Solda elétrica. Não sei se você já teve a experiência. Eu não soldei, mas eu já vi muita pessoa sofrendo porque soldou. Querido, se você não cuidar dos teus olhos quando você está soldando, uma coisa eu vou dizer para você. No dia seguinte você não vai querer ver luz. A luz da solda elétrica é tão forte que ela fere os nossos olhos, que ela faz até mesmo a pessoa perder a visão, se ela continuar se expondo sem proteção. E o brilho que o inimigo produz, às vezes, é tão forte, que também gera a mesma coisa nessa dimensão espiritual. Alguém que se expõe ao brilho de Satanás, hoje, amanhã, depois da manhã, e vai se expondo sem cuidado, sem realmente se perceber a exposição, talvez no dia seguinte ele não queira ver a luz mais. É assim, o brilho do inimigo fere os nossos olhos e faz você perder o gosto pela luz. A última coisa que você vai querer é ver luz no dia seguinte. E qualquer outra luz é menos poderosa do que a luz da solda. Ela é tão poderosa a ponto de queimar a nossa visão. Então talvez hoje muitas pessoas ao nosso redor, elas não estão mais tão empolgadas com Deus, porque elas se expuseram por muito tempo à luz do inimigo, ao brilho do inimigo. Talvez a visão delas já não é mais aquelas coisas, elas não conseguem mais ver o amor de Deus, não conseguem mais ver a importância de andar nos caminhos de Deus, elas não se empolgam mais. Elas preferem a escuridão não faz os olhos delas doerem. Sabe, a luz de Cristo muitas vezes tem esse poder, faz os nossos olhos doerem, porque confronta os nossos erros, confronta os nossos pecados, amém, queridos? Mas há um brilho que esclarece, há um brilho que nos coloca diante da verdade, ou melhor, esse brilho é a própria verdade. Jesus é o responsável por esse brilho. Ele diz lá em João 8,12, que ele é a luz do mundo, e luz brilha. E o mesmo Jesus que é a luz do mundo também diz lá em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você quer encontrar aqui uma palavra que traduz o brilho de Jesus? Essa palavra é a verdade. Esse é o brilho que vai ajudar você, que não vai atrapalhar você. Quando a luz da verdade brilhar na tua vida, ela vai se cumprir João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, eu fiquei muito indignado quando eu conheci a palavra, e eu me perguntava, meu Deus, como é que eu pude viver 20 e poucos anos sendo enganado? Causou uma indignação no meu coração. Mas até os meus 20 e poucos anos, a luz de Jesus não tinha brilhado para mim. E a verdade não tinha vindo à tona. Quando a luz de Jesus brilhou na minha vida, eu conheci a verdade e eu falei, eu não quero mais andar nesse caminho. Eu escolho outro caminho, amém? Nele está a verdade que brilha, esclarece e guia-nos pelo caminho certo. Mas também, como eu disse para você, há o caminho que cega. E desse nós precisamos fugir. Mateus 7, 14 e 15 tem um texto muito conhecido nós já ministramos várias vezes usando esse texto, ensinando sobre esse texto, e fala sobre o caminho estreito e o caminho largo, fala sobre a porta estreita e a porta larga. Quem já conhece esse texto? Quem já ouviu mensagens a respeito desse texto? Se você não ouviu a leitura da palavra, pelo menos o teu pai e a tua mãe já devem ter contado. Meu pai, pelo menos, mesmo sem conhecer esse texto bíblico, ele sempre falava, filho, cuidado por onde você anda.
Tem um caminho largo e um caminho estreito. Os pais normalmente contam essa história, tentando mostrar para os filhos que há um caminho perigoso. E esse texto de Mateus 7, 14 e 15, fala assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O que eu queria que você aprendesse aqui em relação a esse brilho: no caminho estreito, na porta estreita, tem um brilho, e esse é o brilho de Jesus. No caminho largo, na porta larga, tem um brilho, e é o brilho de Satanás, é o brilho do pecado, é o brilho do prazer, é o brilho da satisfação do eu, é o brilho das promessas que nossa carne deseja. Você sabia disso? Lá tem tudo que você quer no caminho largo. No caminho estreito tem tudo que Deus quer. Lá quem brilha é Jesus. Mas conforme o texto aqui, qual que é o caminho mais usado? O caminho largo, a porta larga. E esse brilho seduz, esse brilho faz as pessoas irem para lá. Há uma coisa que eu queria que você, assim tomasse para você. Se o brilho de Jesus não fizer você parar de olhar para o mundo, o brilho do mundo vai fazer você parar de olhar para Jesus. Essa é a verdade. Garanto para você, não tem margem de erro para essa declaração. Se o brilho de Jesus não continuar tirando os teus olhos do mundo, o brilho do mundo vai tirar os teus olhos de Jesus, mais cedo, mais tarde. E eu queria trazer um aviso para você: não corra esse risco. Você quer ter a triste experiência de não poder abrir os olhos diante da luz? Vá lá experimentar soldar um pouquinho sem a proteção necessária. Você quer ter a triste experiência de não suportar mais ouvir falar de Jesus, de não suportar mais ouvir falar do amor de Deus, da verdade e da vida? Continue olhando para o mundo que você vai ter essa experiência. Essa é a verdade. Se o brilho de Jesus não tirar os teus olhos do mundo, o brilho do mundo vai tirar os teus olhos de Jesus. Filipenses 3, versículos 7 e 8, tem uma declaração do apóstolo Paulo. Paulo descreve com poucas palavras a experiência dele com o brilho do mundo e com o brilho de Jesus. E Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perca por causa de Cristo. Nós poderíamos descrever essa passagem de uma forma diferente. Paulo poderia dizer para mim e para você hoje, se ele estivesse pregando aqui, dessa maneira: um dia eu olhei para Jesus e ele brilhou para mim, e o brilho do mundo passou a ser para mim como nada. Você imaginou isso? Queridos, nós precisamos dessa mesma experiência. Que o brilho de Jesus seja tão importante para mim e para você, que pode brilhar tudo ao nosso redor. Nós não vamos tirar os nossos olhos de Jesus para olhar para esse mundo. Ele continua dizendo assim: mais do que isso, considero tudo como perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Para mim, Paulo está dizendo assim: vocês ainda não conhecem o brilho de Jesus. Se vocês conhecessem o brilho de Jesus, tudo nesse mundo ia perder a importância que tem. Paulo está dizendo isso: para mim não importa mais nada. Contanto que eu esteja brilhando com Jesus, não tem nenhuma importância brilhar nesse mundo. Amém, queridos? Que nós possamos um dia declarar isso para os nossos filhos. Quantas vezes já falou lá do fundo do teu coração: olha, filho, o pai, a mãe ama Jesus, e as coisas desse mundo já não nos atraem mais. Quando nós casamos, pelo menos essa foi a minha experiência, queridos. Um dia Deus colocou no meu coração que eu precisava mudar a minha vida, que eu precisava constituir uma família, que eu precisava casar, cuidar de alguém, uma esposa. E o dia que eu escolhi casar com a Vilma, para mim o resto apagou. Eu preciso cuidar do brilho que ela exerce sobre a minha vida e o brilho que eu preciso exercer sobre a vida dela. É esse tipo de relacionamento com o brilho de Jesus que nós precisamos ter, que aquilo que é de Deus passa a ter importância muito, 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 muito maior do que aquilo que acontece no mundo. Amém? A tentação, ela faz as coisas mais podres brilhar. O cocô, as fezes, o esterco, que Paulo diz aqui que para ele se tornou o mundo, para muita gente brilha como ouro. O que para o cristão fervoroso diz: olha, para mim não tem valor nenhum, para outra pessoa vale mais do que a própria vida. Tem gente que mata e morre por bens materiais, mas tem gente que fala: olha, para mim
tendo o que comer, o que beber, eu não tendo uma necessidade. Tá bom, estou satisfeito. Então, queridos, a tentação transforma coisas que não prestam, que não têm valor, em algo que nos atrai tanto a ponto, né, de sairmos da presença de Jesus. Pense comigo lá, eu e você no Jardim do Éden. Assista a cena da tentação de Adão e Eva. O Jardim do Éden era uma coisa sobrenatural, queridos, era perfeito. Lá não tinha defeito. Não existia fruta podre. Não existia árvore que, né, produzia fruto ruim. Não tinha. Lá era perfeição. Então, para mim, aquela fruta que Deus proibiu era mais uma fruta. Eu não tinha coisa melhor que a outra. Mas o que fez Eva, então, né, comer e dar para Adão comer? A tentação. Aquela fruta poderia sim ser uma fruta comum e indesejável. Mas o que Satanás falou sobre ela fez ela se tornar brilhante aos olhos de Adão e Eva. E eles desejaram. Se eles desejaram, quer dizer que até aquele momento não era desejado. Eles estavam supridos de todas as outras coisas. Mas a tentação faz o cocô brilhar. E nós muitas vezes já saímos correndo atrás de cocô. E deixamos o brilho de Jesus. Deixamos algo que é realmente valioso para nos sujar com o pecado. O exemplo do deserto. Vocês já ouviram falar de miragens? Nós já falamos sobre isso aqui na igreja também. A experiência que muitas pessoas tiveram, né, caminhando pelo deserto, elas estão com tanta sede, elas estão tão desidratadas, que elas olham no horizonte e o calor do sol faz um brilho. Não faz um brilho? Quando está muito quente, você olha assim no horizonte e faz um brilho. Elas olham para aquele brilho do sol, do calor, e elas estão com tanta sede que aquele brilho parece um lago, parece um mar, parece um manancial de águas. E elas estão indo no caminho certo para sair do deserto. Mas elas olham para o lado, estão com tanta sede, com tanta vontade de tomar água, que elas saem da rota. E muitas nunca mais voltam. Morrem no deserto. Pois é assim que trabalha o inimigo. Você está caminhando com Jesus. Está passando umas dificuldades, está tendo circunstâncias difíceis, mas você vai sair do deserto, não está muito longe. O fim do deserto já está perto. Mas você olha para o lado. Tem uma promessa, olha, aqui tem o que você quer, o que você precisa. E a gente simplesmente sai da rota e muitas pessoas nunca mais conseguem achar ela novamente. Pense nisso, queridos. O tentador, ele trabalha com aquilo que nós desejamos. Se você não tem interesse por uma coisa, a coisa mais valiosa não presta para você. Essa é a verdade. Mas se você tem interesse, a coisa que não presta passa a ter valor. Ele levanta informação sobre você, sobre os teus desejos, sobre os teus sonhos, sobre as tuas vontades, sobre as tuas fraquezas, e é aí que ele vai fazer brilhar alguma coisa do teu lado. E daí, querido, se você não estiver preparado, se você não estiver atento, você vai caminhar na direção desse brilho. Mais uma vez, o que está brilhando para você nesses dias? Isso que está brilhando, vem de Deus ou não vem? O brilho que nos atrai são as promessas. Romanos capítulo 1, versículo 22, se você tiver com a Bíblia em mão, queria que você abrisse. Romanos 1, versículo 22, até o 25. Fala assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esse texto é muito coerente com o que nós já falamos. Em nome de alguma coisa que se acha que tem valor, nós fazemos a loucura de deixar Jesus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E essa palavra aqui é muito importante. Trocaram. O que você já trocou nessa vida? Muitas vezes eu já troquei o certo pelo errado. Porque brilhou mais, o errado brilhava mais. O errado me atraía mais. E esse texto está dizendo assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. E ainda diz assim, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos em si mesmo. Trocaram de novo, olha a palavra de novo, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por que nós trocamos o certo pelo errado? Por que nós trocamos o perfeito pelo imperfeito? O bom pelo mal? O eterno pelo passageiro?
Porque nós gostamos de controlar. Pelo menos nesse texto eu vejo isso. Eles trocaram o Deus verdadeiro, que tem poder sobre mim, que deve exercer controle sobre mim, pelo um Deus falso que eu posso controlar. O outro texto que diz assim, que fala nessa sequência, diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Também, queridos, é um desejo, um anseio que nós temos de ter o controle. É assim, não é? Você gosta ou não gosta de controle? Se você não disser para mim que gosta de controle, eu vou fazer outra pergunta. Você gosta de ser controlado? Quem não gosta de ser controlado é porque gosta de controlar. Então, talvez você não assuma que você gosta de controlar, mas se você não gosta de ser controlado, é porque você gosta de controlar. E nós, às vezes, desprezamos Deus, porque Deus é soberano. Ah, pastor, mas eu tenho mesmo que fazer a vontade de Deus? Então, não tem como eu achar um Deus que eu possa controlar Ele? Depende. Para que lado você olhar. Deus tem um brilho, outras coisas têm outros brilhos. Então, o que nós precisamos entender é que, tem promessas. A promessa de controle. Você quer controlar, quer se manter no controle, até mesmo das coisas sobrenaturais, então provavelmente você não vai andar com Deus. Porque Deus Ele ainda exige ficar no trono. Ele ainda, se você quer andar com Deus, Ele vai dizer assim: olha, eu quero andar com você, eu te salvei para isso, mas eu não vou dar o meu lugar para você no trono. Você vai ter que, no máximo você vai assentar à minha direita junto com o filho. Essa é a promessa que nós temos. Mas Deus não vai dizer assim: então filho, então assuma aqui o controle das coisas. De agora em diante é do teu jeito. Isso não vai acontecer se você quiser andar com Deus. Nós vamos precisar abrir espaço para Ele governar nossas vidas. Amém? Uma coisa importante, queridos. Você sabe que Deus te chamou para brilhar? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Mas em outro momento Ele também diz que nós somos a luz do mundo. Da mesma maneira que Jesus veio brilhar nesse mundo para mostrar o caminho da verdade e da vida, Ele também quer que eu e você brilhe nesse mundo. E uma coisa eu garanto para você: você está brilhando, eu estou brilhando. E esse brilho não é nosso, é apenas um reflexo. E aqui fica um ponto de interrogação: nós estamos refletindo o quê? O brilho desse mundo ou o brilho de Jesus? Imagine que você é um espelho e que você está correndo atrás de alguma coisa que brilha. Você vai brilhar exatamente o brilho daquilo que você está correndo atrás. Se você está correndo atrás de Jesus, é inevitável, as pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho de Jesus. Mas se de outra maneira você está correndo atrás do brilho desse mundo, não vai dar para ver o brilho de Jesus. Você vai refletir o brilho desse mundo. Eu vejo assim uma realidade. Tem pais que eles sabem a importância de estar na presença de Deus, e eles querem que os filhos conheçam Jesus, mas eles estão correndo atrás do mundo, e quando os filhos olham para eles e olham para o discurso deles, eles ficam confusos, porque o pai está dizendo para ir atrás do brilho de Jesus, mas eles olham para o pai e para a mãe, refletem o brilho do mundo. E ele diz: eu tenho meditado muito sobre isso. Por favor, se você é pai, se posicione, querido. Eu não quero testemunhar um arrependimento como eu já testemunhei muitos. Se você tem um filho, invista nele. Passa rápido demais. É 5 anos, 10 anos da tua vida que você pode se alegrar para o resto da vida. Ou são 5 anos, 10 anos da tua vida que vão deixar você frustrado para o resto da vida também. Mostre o caminho, não apontando o dedo, mas dizendo: filho, o caminho é esse que o pai está caminhando, esse que a mãe está caminhando. Então, a luz que eu estou refletindo, o brilho que está na minha vida, depende do que eu estou seguindo. Amém? Cuidado com as iscas. Você sabia que Satanás tem as suas iscas? Assim como eu e você, quando vamos pescar, selecionamos a isca conforme a espécie. Esse peixe aqui não come minhoca, tem que ser massa. E esse aqui só come ração. E você vai levar a isca para aquilo que você quer pescar. São promessas. Tem promessa de vida financeira abastada. Tem promessa de poder. Foi isso que fez Satanás cair, os anjos cair também. Ele queria governar, sentar no trono de Deus. Então, promessas é o que mais tem. Nós precisamos escolher qual promessa nós vamos seguir. Quais iscas vão ser mais atraentes? As promessas de Deus para a minha vida ou as promessas do mundo? João 2,15 diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens,
não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. O pecado tem um poder que muitas vezes nós desconhecemos. E ele nos faz viver pela metade. Você pecou nessa última semana, nesse último mês? Eu pequei, com certeza absoluta. No momento em que eu peco, que você peca, um pedaço de mim sai. É negociado, é assim que acontece. A Bíblia diz, você vai aprender lá na aula que fala sobre, o caráter e a origem de Satanás, que Satanás tem poder sobre muitas coisas nesse mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. No momento em que Satanás está tentando Jesus no deserto, ele faz um desafio para Jesus. Ele fala, se prostrado me adorares, te darei poder sobre tudo isso que você está vendo. Ele leva Jesus no alto monte e tenta Jesus, dizendo, olha, tudo isso que pode ser teu. Ele não estava blefando, ele não estava mentindo para Jesus. Mas agora você pergunta assim, mas quem que deu o poder para Satanás? Quem que deu o governo para Satanás? Deus? Não foi Deus. O pecado nos vendeu. O pecado tem esse poder de negociar vidas. Então, cada vez que eu e você pecamos, uma parte de nós é negociada e é entregue a Satanás. Se você se arrepender, isso é resgatado. O arrependimento e o perdão têm o poder de nos resgatar. Mas se nós vivemos no pecado, queridos, nós estamos vivendo pela metade. Você é meio bom, meio ruim, meio são, meio doente, é meio santo, meio profano. E o problema de viver no pecado é que no céu ninguém entra pela metade. Lá tem que ser íntegro, tem que estar inteiro, amém, queridos? Então cuidado com as iscas do inimigo, porque vão te levar para o pecado. E lá ele vai te comprando. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali, você vai se vendendo ao inimigo. Eu queria ler o texto de 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25 diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como alguém que esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mais uma vez o apóstolo Paulo está trazendo um ensino poderoso para mim e para você. E nós poderíamos parafrasear esse texto aqui e dizer que Paulo está dizendo o seguinte: lá no mundo, todo mundo está correndo atrás de um brilho falso. Ele diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Lá fora, nesse exato momento, tem gente se matando, queridos, se matando por coisa que eles nunca vão ter. Que se tiverem vai durar uma semana, um mês, no máximo alguns anos. Mas Paulo está dizendo o seguinte: nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que tem no final dessa caminhada que você está fazendo? Nesse caminho que está brilhando para você, o que vai aguardar você? Paulo está dizendo: olha, eu não vou por esse caminho que tem promessas que vão me fazer viver pela metade. Eu vou caminhar pelo caminho mais difícil. Eu vou caminhar pelo caminho que tem a porta mais estreita. Ele diz assim: mas sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não siga qualquer coisa que brilha, querido. Eu não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo, e você vai precisar fazer isso. Isso é negar as suas vontades, isso é dizer não para você mesmo. Esmurrar o próprio corpo é isso, dizer não. Eu sei que é bom, eu já experimentei antes, mas agora eu não quero perder tempo com isso. Eu estou correndo atrás de algo que é eterno. Esmurrar o nosso corpo é isso, queridos, é dizer não. É brigar com a nossa alma, dizer não, meu espírito, eu vou alimentar o meu espírito, não a minha carne. Faço dele o meu escravo, use. Sabe o que é fazer do nosso corpo escravo? Dizer assim: não, eu não vou me acabar nesse pecado. Eu não vou perder tempo da minha vida aqui. Você vai me levar até Jesus. Eu não vou servir aos anseios do meu coração, eu vou servir aos anseios do meu Deus. Amém? Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou ler mais um texto, e esse é o último. João 21,
do 1 ao 4, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram: nós também vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, quando retornavam, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. Você já deve ter ouvido, lido sobre esse texto. E esse texto, ele se repete, algo parecido duas vezes. No momento em que alguns discípulos estavam pescando, Jesus aparece para eles pela primeira vez. E essa primeira vez, Jesus chama eles e diz para eles: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Amém? Você já ouviu isso? E esse texto aqui não é esse. E esse texto está falando do momento em que Jesus, crucificado na cruz, morre. Para muitas pessoas daquela época, querido, o brilho de Jesus morreu na cruz. Para alguns discípulos de Jesus, acabou aquele brilho. E aqueles que eram pescadores foram pescar, aquele que era cobrador de imposto talvez foi cobrar imposto de novo, aquele que era médico talvez foi exercer a medicina. Pedro fez exatamente isso. Para Pedro, querido, aquela dificuldade na vida dele, porque ele tinha tanta esperança em Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, mas, puxa vida, eu não esperava que o Rei, o Salvador, o Senhor fosse morrer na cruz. E o brilho de Jesus ali se apagou para ele. E o que tinha se apagado antes começou a brilhar. Eu lembrei agora que eu era pescador. Era tão bom, era de lá que vinha meu sustento. Veja quantas piadas nós contávamos enquanto estava pescando. Era sofrido, mas era divertido. Sabe, queridos, nós estamos vivendo tempos de tribulação. E eu acho que é possível que as frustrações, as tribulações estejam apagando o brilho de Jesus. E quando o brilho de Jesus vai se apagando, nós começamos a olhar para aquilo que brilhava na nossa vida. E pode ser que não seja o pecado que brilhava para você, mas pode ser que esse brilho que está levando você para Jesus leve você para o pecado. Nós precisamos nessa noite apagar o brilho desse mundo. Jesus ainda vive, queridos. Quando eles voltam dessa pescaria, Jesus proporciona para eles uma nova experiência. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu vou brilhar na vida de vocês novamente. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei o que você está vivendo, quais são as tribulações, as dificuldades, não sei a razão pela qual possivelmente Jesus esteja perdendo o brilho para você. Mas uma coisa eu sei: você não pode ser iludido pelo brilho das coisas que aconteceram no teu passado. Nunca vai ser um bom negócio voltar pelo caminho do pecado. Não volte a pescar nessa noite. Não volte a viver as experiências terríveis que você já viveu um dia. Naquele tempo elas serviram para alegrar o teu coração, mas elas, enquanto alegravam você, escravizavam você. Enquanto faziam promessas de satisfação pessoal, elas algemavam você. Elas colocavam grilhões em você. Elas te colocavam atrás das grades da condenação. Elas levavam você para um caminho de morte. Queridos, não tem nada bonito dentro de uma prisão. Você pode estar dentro de uma prisão, né, num ambiente cheio de coisas brilhantes, diamantes, ouros, mas não deixa de ser uma prisão. E a luz de Jesus vai levar você para fora dessa prisão. Jesus está aqui nesse momento para brilhar novamente na tua vida. Amém? Se você crê, eu quero fazer uma oração com você. E é muito interessante, queridos, é muito importante que você saiba
que Jesus só vai brilhar na tua vida se você chamar Ele para brilhar. Pai querido, no nome de Jesus, ore comigo, querido. Nós oramos a Ti, Senhor, reconhecemos essa realidade. Talvez o Senhor já brilhou na nossa vida em algum tempo, já fomos apaixonados, já estivemos convictos, já estivemos decididos a Te seguir. Pai, já tomamos a decisão de não mais pescar no mar desse mundo, mas nos tornarmos pescadores de homens. Mas as frustrações, as decepções, as dificuldades fizeram o Teu brilho, Pai, deixar de ser interessante para nós. Nós achávamos que coisas diferentes iam acontecer. Nós achávamos que o Senhor ia reinar de forma diferente, que o Senhor ia nos salvar de forma diferente, que as Tuas promessas se cumpririam sem a nossa participação. Pai, nós sentimos que esse brilho foi se apagando nas nossas vidas. Nós deixamos de nos interessar por muitas coisas que o Senhor nos ensinou. Pai, agora nós já estamos talvez desanimados em pescar almas, em mostrar a verdade, a vida para as pessoas. E talvez, Senhor, nesses últimos tempos nós estávamos decididos a voltar a pescar. Nós estávamos decididos a pegar esse barco que havia sido abandonado quando o Senhor nos chamou para a vida eterna. E talvez, Senhor, nós estamos em pleno alto mar. Nós estamos já experimentando as primeiras ondas, Pai, as turbulências. Pai, nós já estamos sofrendo algumas decepções com o mundo, mas nós, Pai, olhamos para a praia agora e nós vemos o Senhor lá, de novo, refazendo a Tua promessa, Pai, reafirmando o Teu chamado, dizendo: filho, eu quero brilhar na tua vida mais uma vez, eu quero mostrar para você algo que não se acaba, que é eterno, que brilha para sempre, que não se ofusca, que não se apaga com o tempo. Nós oramos a Ti, Senhor Jesus, no nome de Jesus, papai querido, clamamos: abre os nossos olhos, abre nossas mentes, atrai-nos a Ti nessa noite, Senhor. Pai, arranca do nosso coração, da nossa mente todo o grilhão, toda a cadeia, toda a prisão. No nome de Jesus, nós não queremos viver pela metade, Senhor. Nós queremos ser inteiros. Nós queremos a integridade, o caráter do Senhor nas nossas vidas. Oh, Senhor, no nome de Jesus, brilha, Senhor, brilha, Senhor, brilha os nossos olhos nessa noite, Senhor. Que nós saiamos daqui atraídos a Ti, apaixonados mais uma vez, decididos mais uma vez, rendidos mais uma vez. Oh, Senhor, no nome de Jesus, faz isso por nós, Pai. Se manifesta a nós mais uma vez. Faz de novo, Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor já fez. Nos dá a oportunidade, Senhor. Resgata-nos, Senhor, resgata-nos, Pai, da nossa vã maneira de viver.